Vamos falar a vocês um pouco sobre lar. Como semente do amanhã, colocamos ali uma interrogação. Será mesmo uma semente? Ou será que pode dar errado, né? Estava me lembrando de uma senhora que nós conhecemos em 1964. Faz tempo, né? Naquela época nós morávamos em Minas Gerais, numa cidade do interior, Três Corações, e participávamos de uma atividade na casa espírita, uma casa muito modesta, que a gente vinha construindo junto com os outros trabalhadores, quase que com o uso das próprias mãos. E tínhamos um trabalho de assistência. Naquele dia era o dia de Natal, e havia muitas pessoas ali querendo receber um guaraná, querendo receber um sanduíche, receber um brinquedinho, as crianças, né? Um vestidinho, essa coisa modesta que a gente faz na casa espírita. E nós subimos ali numa pilha de tijolos, havia uma construção, começamos a falar um pouco para os nossos irmãos. Quando percebemos lá na entrada, afastada de todo mundo, uma jovem senhora, magra, alta, cabelo bem desgrenhado. E ela nos chamou a atenção, porque estava afastada do grupo todo, não era do grupo, nós não a conhecíamos. Ela então, depois nos procurou e nos contou um pouco da sua vida difícil, pois que vinha do interior do estado, numa fazenda, viveu com muita dificuldade, para a cidade. Imaginava que ela, com as suas filhas, seus filhos menores, conseguiriam recursos, muitos recursos na cidade, e poderiam sobreviver, já que eram imensas as dificuldades lá na fazenda. Mas ao chegar na cidade, para ela, cidade grande, cidade de Três Corações, ao chegar à cidade, ela não encontrou nenhum emprego, nenhuma possibilidade, nenhum recurso. Foi colocada lá num quarto muito pequeno, inúmeros problemas de toda a ordem, de higiene, de arrumação dele. Não havia nenhum recurso. E também não havia dinheiro, havia fome. As meninas ali, famintas, as crianças pequenas, uma dificuldade enorme. E a única alternativa que restou àquela senhora foi a prostituição. E ela começou a iniciar um trabalho dessa natureza para levar pelo menos um pouquinho de recurso para sustentar os seus filhos. Mesmo assim, as dificuldades eram tremendas. Ela morava exatamente na rua onde se localizavam as prostitutas. Daqui a pouco a filha mais nova, a filha mais velha, que estava com seus 13 anos, também começou a se prostituir. E logo depois a outra menina, com 12 anos, entrou na mesma saga terrível. Elas estavam doentes agora, todos doentes, com muita dificuldade, e não conseguiriam sobreviver aquela mistura terrível de vida familiar, prostituição, uma tragédia dantesca. Então ela não sabia mais o que fazer. Quando foi lá na festinha de Natal da casa espírita e nos pediu ajuda. E aí começou o trabalho em favor daquela família. Logo eles foram retirados do lugar onde viviam. Começamos a tratar da saúde daquelas pessoas. Começamos a oferecer um mínimo de alimentos para sustentação e alguma roupa, algum agasalho que fazia frio. E o tempo foi passando. Eles aprenderam a ler, aprenderam a escrever, aprenderam a costurar, começaram a produzir alguma coisa. Uns 2 anos e meio depois, nesse espaço de tempo, o seu Arthur, que era o marido daquela senhora, acabou vindo também da fazenda que estava em decadência para a cidade e já estava trabalhando na obra onde nós estávamos construindo ali a casa espírita, trabalho assistencial, ganhando algum dinheirinho. Enfim, a família começou a se ajustar. Interessante que essa é uma das lembranças que nós temos de muitos anos, né? Mas que ficaram assim agasalhadas no nosso coração. Porque vocês sabem que a cidade do interior
é diferente, é interessante, porque aos sábados existe um coreto na praça, né? Aos sábados eles botam a fontezinha para a água levantar, a banda, a Furiosa, né, é colocada no coreto e eles começam a tocar aqueles dobrados, aquelas músicas e tudo. E como naquela época não havia televisão disponível para todo mundo, o que acontecia é que todo mundo, aos sábados à noitinha, ia passear na praça. Então, me lembro bem que as mocinhas casadoiras, né, elas andavam numa direção e os rapazes, iniciando o namoro, andavam na outra direção. Ali havia os olhares, os assobios, as primeiras conversas, os casamentos começavam a nascer. E as famílias constituídas, era muito interessante, porque as famílias iam todas juntas, o pai, a mãe, os filhos, tudo junto, passeando para um lado, passeando para o outro, a banda tocando, o cheiro da pipoca e aquela alegria da família que se encontrava. E as pessoas, porque numa cidade pequena todo mundo se conhece, as pessoas se cumprimentavam, riam, e era muito interessante. Neste ano, já era 1966, neste ano nós estávamos andando na praça, minha mulher, nós e nossos filhos pequenos. Nós éramos uma família constituída, que todo mundo conhecia, e aliás conhecíamos todas as famílias seriamente constituídas, organizadas. E nesse momento que nós damos a volta lá por trás do coreto, quando estava começando a antever a pequena fonte que levantava as suas águas, quem é que eu vejo do outro lado? O seu Arthur, a dona Bilica, e aquelas meninas que anteriormente se prostituíam, mas agora estavam com seus vestidos simples, modestos, feitos por elas, e mais os meninos menores. Era como a minha família, era eu, minha mulher e meus filhos pequenos. Ali estava o seu Arthur, dona Belica, suas filhinhas, seus filhos pequenos. Aquilo foi um momento que para mim se tornou assim, inesquecível. Peço até desculpas por contar essa coisa tão particular para vocês, porque é um momento de verdadeira felicidade. Nós estávamos vendo ali o resultado do trabalho de assistência que foi feito, o carinho e dedicação, quando aquelas meninas apontaram do outro lado, e nós vimos aqueles olhos brilhantes, aquelas crianças pequenas, agora gordinhas, fortes, com o rosto avermelhado de saúde, correram para nós e nos abraçaram. E eu abracei o seu Arthur, aquelas mãos calejadas, abracei a dona Belica, nós nos abraçamos, e havia uma mensagem naquilo. Uma mensagem assim de alegria, de satisfação, mas a dona Belica nos disse uma frase que nós nunca mais esquecemos. Ela disse assim: vocês, lá no Centro Espírita, nos ajudaram muito, mas é porque nós somos uma família que nós estamos salvos. A família nos salvou. Então eu quis contar essa história para vocês, quando a gente vai falar um pouco dessa questão do lar, da família. Vamos conversar um pouco sobre isso. Lembrando essa passagem que é dita por Allan Kardec na Viagem Espírita em 1862. Nós recomendamos a vocês que leiam. Diz ele: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Isso não as priva da natural alegria nem da jovialidade. Interessante, né? A gente pensa que o ambiente espírita é todo mundo fechado, não é nada disso. Alegre, jovial, não é? Agora, tem os padrões, tem alguns parâmetros que nós precisamos seguir. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente coloca essa frase do Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente
A compreendes? Nós estamos vendo então que a família, na nossa ótica, não é uma coisa que acontece apenas geneticamente. Não é uma coisa que obedece apenas às leis da hereditariedade. Existe uma conformação espiritual que ajusta as questões da genética e da hereditariedade, para que aqueles seres possam crescer na direção do bem, porque todos nós fomos criados para isso. Neio Lúcio, lá no Janus no Lar, pelo Chico Xavier, fala essa frase extraordinária: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Nós estamos fazendo muita questão de dizer essas coisas, porque o lar está em xeque, né? A família está em xeque. Nós estamos vendo aí grandes mudanças na humanidade nos nossos dias, né? Mas há alguns padrões que nós, aprendizes do Espiritismo, estamos convidados a refletir. Escola de almas. Veja, a gente lembra muito do que o André Luiz ensina. Na verdade, nós pensamos na casa, pensamos no lar. A casa é a alvenaria, né? É a estrutura material, os móveis, utensílios, etc. Mas o lar é o sentimento. Então, é isso que importa a nós. Você pode ter casas maravilhosas de grandes sofredores. Você pode ter casas muito modestas de pessoas muito felizes. É porque é o lar, escola das almas, a sensibilidade que precisa reunir as criaturas. Um templo, repare como é que a gente valoriza isso. É um templo onde a sabedoria divina, a pouco e pouco, nos prepara para esse grande entendimento da humanidade. Então a nossa leitura como aprendiz do Espiritismo, em relação à família, passa por essa visão do lar, uma escola, um templo. É uma coisa muito séria, muito respeitável. E a gente tem que olhar isso com muito carinho, com muita responsabilidade. Neio Lúcio também nos diz isso. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade. Então nós estamos ali aprendendo a ser irmãos. Na maioria das vezes, o lar é esse cadinho santo, ou então um forno preparador. Implica dizer que o processo de relação dentro do lar é fundamental para o futuro daquelas almas, em termos de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Diz ainda lá em Nosso Lar: o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Mais uma vez o termo sagrado templo, e agora sagrado vértice, e agora templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Nós temos uma longa trajetória para aprender isso, né? O que a gente vê muito, é muito mais fácil uma união corporal do que uma união espiritual. E porque se supervaloriza a união corporal e se minimiza a importância da união espiritual, é que a família entrou num processo muito grande de desagregação. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando a pouco e pouco, lentamente. O lar, né? Que a casa é mais fácil. Agora, o lar, que a relação é mais difícil. Mas, como disse, como nós somos aprendizes do Espiritismo, nós temos que meditar sobre essas questões. Então é preciso que se reconheça, está lá no Rodolfo Caligares, escreveu esse livro muito bom, As Leis Morais segundo a Filosofia Espírita. É preciso que se reconheça que o lar não é um estabelecimento destinado a reproduzir seres humanos em série, mas sim, mais uma vez, um santuário escola, onde os pais devem pontificar como plasmadores de nobres caracteres, incutindo nos filhos, a par
do amor a Deus, uma vivência sadia, pautada nos princípios da moral, da justiça, de modo que eles se tornem elementos úteis a si mesmo, elementos úteis à sua família e elementos úteis à sociedade. A nossa visão espírita não é nunca da utilidade só para si, ou seja, ela não é egocentrada, não é? É a nossa visão altruísta, ou seja, coloca o centro dos nossos interesses sempre no outro. Nós estamos sempre pensando no mundo melhor, nas pessoas melhores, no mundo mais feliz, nas pessoas mais felizes. Isso parte de nós, através da nossa renovação e do esforço íntimo de aperfeiçoamento. Necessário se faz que respeitemos o lar como local sagrado em que nós vivemos juntamente com os nossos familiares, não permitindo que ele se transforme em local de vibrações negativas. Tomar cuidado. Nós temos estudado longamente aí que seres humanos nós somos estruturas vibratórias. O que você pensa, o que você sente, essas coisas saem de você através de ondas. Pensamentos bons são ondas curtas, vão longe. Pensamentos ruins são ondas longas, ficam exatamente no entorno de você. Você caminha com a sua bagagem vibratória. Então tomar cuidado, o que a gente pensa, a gente sente, o que a gente faz, a gente fala. Nós não conseguimos nos livrar desse fardo. Um outro não tira o fardo de nós. Só nós, com a modificação dos nossos pensamentos. Ondas ultra curtas, ondas do bem, da boa intenção, da tolerância, da compreensão, da solidariedade, são ondas que criam uma estrutura de saúde, de equilíbrio, de harmonia e de paz. Nós já estudamos isso aqui. Mais do que isso, essas ondas são portadoras de saúde, equilíbrio, harmonia e paz para os outros. Então, dentro da nossa casa, aqueles que convivem conosco, nosso lar, quando a gente consegue criar uma estrutura afetiva, vibratória, generosa, pacificadora, harmônica, gentil, isso envolve a todos. Todos se beneficiam. Então deve-se evitar no ambiente doméstico toda sorte de ações e posturas inadequadas, pois a persistirem, tais atitudes poderão provocar a instabilidade conjugal, além de gerarem conflitos com consequências danosas a todos. Decorre exatamente dessa questão de estrutura, né? Veja, o lar agora é um porto seguro para todo espírito em viagem evolutiva. Então o lar não se forma por acaso. Você nasce no melhor lar de que precisa para a sua evolução. Agora cabe a todos nós que vivemos ali no lar fazer dele um porto seguro e não uma grande confusão permanente. E é isso que nós não devemos fazer. A família e o lar são centros de força, onde os espíritos têm a chance de se burilarem pelo relacionamento com outros espíritos. Tarefa que não é fácil, visto que é o local onde se encontram, na maioria das vezes, desafetos inimigos em vidas passadas. Temos estudado isso na reencarnação, né? A gente se encontra ali, não é por acaso. Se temos certamente afinidades, também temos diferenças. Por isso, esse lugar, esse cadinho, que você falou anteriormente, né? Onde nós temos que ajustar as diferenças do passado e temos que nos preparar para as convergências do futuro. Emmanuel diz isso. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Vamos pensar na nossa família, né? A importância que nós estamos dando a isso. Nesse livro, do Livro dos Espíritos, na questão 774, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros, os laços sociais. Quer dizer, uma família boa melhora a sociedade. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. A família não se forma por acaso, né?
Importante isso. Diz Joana de Ângeles: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Ou seja, nós todos, na verdade, somos devedores da lei. E quase sempre no ambiente familiar, devedores uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não estamos ali por acaso. Diz no SOS Família a nossa benfeitora Joana: a família, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, um laboratório no qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Depende de nós. O que nós fazemos com isso, né? A vivência em família é um conjunto equilibrado de relacionamentos entre as pessoas e não uma confusão envolvendo desentendimentos e paixões. O que a gente nota muito hoje é que há uma facilidade enorme para a confusão, né? Agora a gente pergunta, né? O que fazer para a gente poder ter mais harmonia dentro das nossas casas, com a nossa família? Os benfeitores dizem que não é um trabalho simples, não, porque somos todos devedores, não é? Com um pouco de esforço, nós podemos vencer as hostilidades, sendo mais pacientes, respeitando o direito do outro de falar, de expor as suas dificuldades, para procurarmos ajudá-los a refletir sobre elas. Enfim, buscarmos sempre o diálogo, não a discussão, porque a grande dificuldade é que nós achamos que sempre a gente tem razão. Esse aqui é o problema, né? Por isso, muitas vezes, temos que buscar apoio, e o maior deles, o Evangelho de Jesus, através do estudo no lar. É importante isso, né? Quando der a grande confusão, puxa o antídoto, que é o Evangelho, e vamos ver como é que as coisas funcionam, né? As famílias são montadas na Terra mediante um planejamento reencarnatório. E é interessante isso, né? A reencarnação sempre foi uma grande confusão. Você olhar a reencarnação entre os egípcios. A pessoa podia nascer como gato, nascer como faraó, nascer como cachorro. Qual era a finalidade da reencarnação? Ninguém sabe. Sabia que reencarnava, mas para quê? Ninguém sabia. Quando você olha lá os hindus também, qual é a finalidade da reencarnação? Bom, realmente não tem uma explicação. Você reencarna, agora como é que é? Não sei. Para quê? Também não sei. Se você olhar a Bíblia, fala várias vezes na reencarnação, não com essa palavra naturalmente, mas para quê? Para quê? A história da humanidade, o pensamento humano, todas as grandes culturas falam da reencarnação. Mas nenhuma delas explica para que a reencarnação, por quê? Pela primeira vez na história do pensamento humano, com a doutrina espírita, a reencarnação é colocada no processo evolutivo, na lei de causa e de efeito, nas relações familiares. É a primeira vez que a gente tem uma explicação correta do que é e para que serve essa tal de reencarnação. Melhor do que isso aí, nós sabemos como é que ela se processa. Não integralmente, mas pelo menos sabemos o mecanismo da reencarnação. Então ela se situa dentro dessa linha, né? Verificamos que é um planejamento. Como já falei aqui hoje, a gente nasce no melhor ambiente que nós precisamos. Nós temos os melhores pais, fisicamente, geneticamente, organicamente, socialmente, espiritualmente, temos os melhores pais, os melhores irmãos. A família que nós temos, há um processo que a gente chama de otimização da reencarnação, para que você disponha das melhores condições de que você necessita, para que aqueles anos, 60, 70, 80 anos, que você vai passar aqui, haja uma maximização no processo de crescimento espiritual. Então você tem o melhor corpo, você tem a melhor família, as melhores condições culturais, existenciais, sociais, para que você possa usar aquilo e crescer na direção do bem. Talvez nem sempre seja aquilo que eu quero. Eu gostaria de ter nascido numa família muito rica, viver passeando, mas não é o que eu preciso, né? Eu gostaria de aprender uma opção de língua, mas não é o que eu preciso. Nessa encarnação eu preciso da enxada, preciso ter calo na mão, preciso trabalhar muito, passar dificuldade, preciso daquilo. E essa é muito essa visão espírita. Você está numa escola.
Aproveite a série em que você está, para que você saia bem naquela série e na próxima encarnação você venha na outra série, uma série melhor. Não fique repetindo as coisas eternamente. É importante isso. Aproveitar as condições que nos são oferecidas, sabendo que são as melhores condições de que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então, há um planejamento que obedece à justiça divina. Essa justiça atua de acordo com o objetivo, com a evolução de cada um. E o objetivo na formação do grupo familiar é o reajuste, visando o crescimento interior de todos. É para que todos cresçam. Essa é a ideia do lar. O conhecimento da reencarnação, como acabamos de falar, né, nos orienta quanto às consequências dos nossos atos. E aí nós relembramos a palavra do Cristo. Cada um colhe aquilo que semeia. A mãe amorosa de hoje nem sempre o foi ontem. Não existindo acaso na lei, os reencontros obedecem a critérios sábios, que nós não sabemos quais são. A gente compara a família a um barco, né? O barco precisa de um porto seguro. Os tripulantes são o pai, a mãe e os filhos. E às vezes há outras pessoas que fazem parte da família. A tragédia é quando o barco afunda. E alguns, entre aspas, morrem, né? É o fracasso reencarnatório. Você nasceu para crescer, aí você não cresce, você decresce, você se retarda, você faz muitas coisas erradas, o casamento degringola, a vira bagunça, as coisas dão errado. Então, como é que é? Começa as discussões, no início começa a entrar água no barco, mas é um barco só. Aí o pai começa a dizer, olha, está entrando água aí do teu lado do barco, né? Na verdade está entrando água no barco todo, né? Aí outros dizem, mas o buraco é do teu lado. É a discussão, é o desentendimento, né? Enquanto isso, né, o outro está tirando a água freneticamente. Agora, se não resolve a questão, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água e o barco vai ao fundo. E morre, ou seja, fracassa. O lado e o outro fracassa. Tem que fazer força para o barco não ir ao fundo. Na verdade, enquanto uns estão tentando resolver, outros estão tentando arrebentar cada vez mais o buraco, isso não é uma família. Né? Isso não é uma família, é um agrupamento de pessoas. Elas estão juntas, mas não estão unidas. Isso é que configura a questão da família, é a união. Tá? Nós podemos estar próximos, mas se não estivermos unidos pelo sentimento, pelo senso de dever, pelo cumprimento das obrigações, nós estamos próximos, mas não somos unidos. Então é muito difícil desenvolver uma educação que faça do lar a semente do amanhã num ambiente de desentendimento. Por isso é muito sério, muito sério. Filhos são como navios, né? O lugar mais seguro para um navio é o porto. Pois os navios não são para ficar no porto, né? Navio é para navegar. Para um bom navio, o mundo é pequeno. Pais equilibrados são porto seguro para os filhos, até que eles se tornem independentes. Filhos devem ser preparados para navegar mar adentro, até por mares nunca antes navegados, enfrentando calmaria e tempo ruim. A criança deve ser educada e preparada para ser ela mesma o seu porto seguro. E o mundo será pequeno para ela, porque seus horizontes serão mais amplos. Ninguém pode garantir qual o caminho que o nosso filho seguirá, né? Mas seja para onde for, o filho deve levar dentro de si valores como ética, humildade, humanidade, honestidade, disciplina, gratidão, amor. Então está dentro dele, né? São escolhas, opções, dispondo-se a aprender sempre e a transmitir o que puder, com vistas a estabelecer relacionamentos integrais com todos. Filhos nascem dos pais. Como espíritos são cidadãos cósmicos. Devem ser preparados para exercerem a sua cidadania cósmica. Nós colocamos aqui um hexágono. Acho que o hexágono é uma figura muito perfeita. Imagine que
onde as abelhas elas constroem em formas hexagonais, né? Por quê? A gente demonstra matematicamente que a menor quantidade de matéria para uma construção é se a construção tiver uma postura, uma organização hexagonal. É uma questão de economia. E como a natureza equilibra, né? Ela é econômica e faz sempre o melhor, é muito interessante que essa questão dos hexágonos seja tão pronta e presente em toda a criação. Então nós resolvemos falar um pouquinho de qualidade de vida, que é uma coisa boa, e nós criamos aí um hexágono para colocar as dimensões, são 6 dimensões da qualidade de vida, né? Tem a dimensão física, a emocional, a dimensão social, a espiritual, a intelectual e a dimensão profissional. Está o nosso barco, as dimensões, né? A visão é que se a dimensão é física, nós temos que ter um estilo de vida, saúde física, alimentação, cuidado com os vícios, a questão da sexualidade, o comportamento, a segurança em casa, uma direção segura para dar qualidade física à vida da pessoa. A dimensão emocional passa pela autoestima, pelo estresse, relacionamentos, a saúde mental, o autoconhecimento, né? Importante isso. A dimensão social trabalha a relação familiar, a relação entre as pessoas, a relação com o meio ambiente. Fala social e relacional, né? O planejamento financeiro, a relação com a sociedade, o fazer e o lazer das coisas certas. A dimensão intelectual trabalha com aprendizagem, né? Cognitivo, o conhecimento, possibilidade de você adquirir essa cultura. A dimensão profissional, você se realiza com o trabalho que você faz. Tem satisfação naquilo que você faz. A saúde ocupacional, a segurança do trabalho. Lembramos aqui que discutimos muitas vezes aquela pirâmide do Maslow, lembra? Tem aquelas realizações e essa dimensão profissional está lá no topo. É a autorrealização. Você está satisfeito com aquilo que você faz. Vocês lembram disso? Nós já estudamos aqui. E tem a dimensão espiritual. Trabalha com as crenças, os valores, os significados, o propósito de vida. Então essas seis vertentes devem estar prontas no processo educativo, no processo relacional, para transformar aquele grupo de pessoas num lar. Essas preocupações devem fazer parte de todas essas criaturas, naturalmente dentro dos seus níveis de compreensão e de entendimento. O Leon Denis nos fala isso no problema do ser destinador. O pensamento é criador, né? Então não atua somente à nossa volta, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. O pensamento atua principalmente em nós mesmos. É o pensamento que produz as nossas palavras. É o pensamento que produz as nossas ações. E com ele, quer dizer, com o nosso pensamento, nós construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, pensar é uma coisa importante. Na verdade, nós hoje somos muito levados pelos outros pensamentos. A mídia, nós vamos estudar aqui, estamos estudando aqui com o nosso companheiro Cerqueira, né? Essa questão dessas vibrações, e ele vai falar agora na próxima semana, exatamente sobre essa questão da comunicação, esse pensamento dos outros que afeta o nosso pensamento, e afeta decisivamente. E às vezes nós abdicamos do nosso pensar para usar o pensar dos outros, porque a projeção vibratória é tão grande, né? O uso de certos recursos da tecnologia é de tal ordem que simplesmente você se esquece que você é um ser pensante. E aí é o pensamento dos outros que entra em conta. Quer dizer, é isso que constrói. Como é que você constrói a sua vida? É com o seu pensamento. Então vamos educar o pensamento. Mostrar aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos que dependem de nós de alguma sorte, que talvez o melhor atributo da criatura humana seja capacidade de pensar por si, fazer suas escolhas. Sou eu que escolho. Não é o fulano que escolheu por mim, eu estou ouvindo aquele programa, estou vendo aquela coisa, aceitando aquela imagem, discutindo aquelas coisas. Isso não é o meu pensamento. O pensamento criador, que é a base da educação, né? Da família,
Na verdade, é pelos hábitos que a gente vai adquirindo essa condição. Então, a primeira coisa é o cognoscere, né? Pastorino colocava para nós esse mergulho para você conhecer as coisas. É muito mais do que saber nome, data, fórmula, equação. Essa é a parte externa. Esse cognoscere vai à essência, à profundidade. Então, esse conhecer dá o nível do entendimento, da compreensão, o mundo à nossa volta, né? Depois, nós vamos aceitar isso. Estamos pensando, isso é o que me serve. Eu compreendi, então eu absorvo e aceito e trago para dentro de mim. Quando eu trago para dentro de mim, isso transforma em sabedoria. O Pastorino dizia que essa palavra é o sabor, é sentir o gosto das coisas. Enquanto a cultura é externa, a sabedoria é interna. Você pode ter muita cultura e nenhuma sabedoria. Então, eu tenho um amigo que é médico pneumologista. Ele passa o dia inteiro vendo radiografia de câncer nos pulmões das pessoas. E ele fuma. Ninguém nega que ele tem muita cultura. Ele é médico, né? Especialista e coisa e tal, mas está faltando a sabedoria para poder transformar aquele conhecimento numa maneira de ser. Tá certo? São coisas diferentes. Então, a gente fala de sabedoria, é isso. É você vai à essência, e sente o gosto, o sabor, o gosto do bem, o gosto da honestidade, o gosto, porque isso tem gosto. É diferente. Né? Eu estava falando, encontramos lá na Praça de Três Corações com a família do seu Arthur, da dona Biri, que nos abraçamos. Eu nunca mais esqueci o gosto bom daquele momento. É um gosto. O gosto da alegria, uma alegria verdadeira, uma verdadeira felicidade. Né? Sabedoria. Isso, afinal, se transforma em amor. Então, esse é o ciclo do pensamento criador. Mas é para mim, não é pelo outro que pensa por mim. Eu é que vou aceitar isso ou não. Enquanto eu estiver sendo assim, caudatário do que o outro pensa, eu não consigo chegar ao limite superior dessa progressão evolutiva que vai terminar numa coisa chamada amor. Então, não é o amor porque eu ouvi dizer. Não é o amor porque eu li na Bíblia, ou li no Evangelho segundo o Espírito. Não, é o amor que eu sinto, porque ele é real dentro de mim. Eu compreendo, eu sinto o gosto dele. Quando eu olho para você, eu olho com amor. Se eu não olhar com amor, o gosto é diferente. Quando eu penso em você, eu penso com amor. Se eu não pensar com amor, o gosto é diferente. É a relação. Uma relação de generosidade, de compreensão, de ternura verdadeira. E que muitas vezes nem se faz por palavras. É um sentimento profundo, mas certamente se projeta em ondas. Quanto mais amorosas, mais curtas são essas ondas. Então, bons hábitos são práticas para a gente fazer isso no dia a dia, né? Então, hábitos físicos, mentais, morais e espirituais. Veja bem, bons hábitos, né? A higiene, arrumação, disciplina, está em vermelho, né? Limpeza, vestuário, alimentação, diversão, voz, ansiedade, disciplina, está em vermelho, pacificação, são alguns hábitos, né? Que a gente tem que ir aos poucos. Repare quantas vezes nessas palavras que colocamos aí, aparece a palavra disciplina, que propositadamente eu destaquei, né? Porque é importante aprender a disciplinar a nossa mente. Os psicólogos costumam dizer que a mente do ser humano é como se fosse assim um macaquinho numa loja de louças. Macaquinho quieto, sobe, desce, muda. E cada vez que ele muda, ele vai derrubando aquelas coisinhas de louça, é um quebra-quebra danado. Não é assim a nossa mente? Toda hora muda de posição. Estou pensando no Flamengo, estou pensando no jogo, estou pensando nisso, estou pensando naquilo, estou pensando no programa, estou pensando no dinheiro, estou pensando... A minha mente vai, vem. O que a gente está propondo é calma. Você tem que pensar nessas coisas todas, mas calma, organiza isso. Senão você não aguenta. São hábitos. Hábitos físicos, hábitos mentais, hábitos morais, hábitos espirituais. Comece o dia assim. Não comece o dia levantando da cama, ou lá escova o dente, toma banho, sai correndo, tem que pegar o metrô. Nada disso.
acostuma acordar 10 minutos antes, senta na beira da cama, meu dia vai começar. Eu tenho uma porção de tarefas, mas eu queria começar sob a égide do bem. Eu faço uma prece e uma predisposição de que naquele dia eu vou procurar me manter equilibrado, harmônico, não vou dizer palavras injuriosas para ninguém, não vou pensar mal de 10 minutos. Sento na beira da cama e faço isso. Depois vou para o meu dia. Olha, isso já é uma harmonização. Quando eu terminar o meu dia, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, sei lá, trabalhei o dia inteiro, sento na beira da cama, antes de dormir, faço uma revisão. Como é que foi o meu dia? Eu tentei de manhã ter bons pensamentos, fiz essa projeção de mim mesmo, consegui. A gente vai fracassar mesmo, né? Durante o dia passou no trânsito, xingou a pessoa, o outro pegou atrasado, o chefe, etc. e tal. A gente vai errar muitas vezes. Mas à medida que esse hábito vai se implantando, você vai diminuindo essa distância entre aquilo que você quer e aquilo que você faz. Ou seja, você está desincorporando maus hábitos e incorporando bons hábitos. Apenas com essa coisa. Acorda de manhã, uma oração, um estabelecimento de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma confiança, de um amor e de uma boa disposição. No final do dia, uma avaliação e uma prece. Enquanto seu corpo descansa, o seu espírito trabalha. Você se reforça. São maneiras de adquirir bons hábitos, bons hábitos, bons hábitos. Desprendimento, abnegação e vai por aí afora. Então, cuidado com o corpo físico, rigidez orgânica, enfim, exercícios físicos, sexualidade saudável, alimentação natural, hábito. A característica do hábito é ser habitual, é fazer isso todo dia, é se acostumar com isso. Emoções equilibradas, né? Saúde emocional, bom humor, alegria, organização, disciplina, altruísmo, as emoções, né? Essa rigidez emotiva, aquele psicossoma expressado no convívio, afeto desinteressado, desejo intelectualmente analisado e emoção vivenciada nessa alegria de compartilhar. Emoções ajustadas. Aliás, o nosso seminário aqui vai ser das emoções às lesões, porque geralmente esse pensamento é macaquinho na loja de louça mesmo, as emoções estão desajustadas, se desequilibra, gera doença. Né? Hábitos mentais, rigidez da mente, pensamento armazena informação para atuar na razão, favorecendo a realização. Lembrar daquele ciclo que nós colocamos ainda há pouco. O bom hábito mental se adquire no estudo, na análise, na conclusão, sem que a crítica seja o fator de importância. A importância está na formação do bom hábito. É isso que é importante. Orar, vigiar, meditar, agir no bem. Bons hábitos espirituais. Você seguiu assim, fechou aquele ciclo, né, do sistema de qualidade para você adquirir uma nova condição educacional para a sua vida, que é responsabilidade muito dos pais espíritas, dos educadores espíritas, na medida em que tem que cuidar disso. Porque você tem que curar dos maus hábitos. Tem que cauterizar, é essa palavra, cauterizar, é queimar. Você transforma o hábito ruim, substituindo por um hábito bom. É isso. Você tem um mau hábito de mentir, por causa disso tem perdido muitos amigos, comece a praticar o bom hábito de dizer a verdade. Porque você tem que desacostumar de uma coisa ruim e reacostumar agora com uma coisa boa. Agora, mesmo o mau hábito leva algum tempo para se predominar. Então você não tem que se impacientar com o desenvolvimento vagaroso de um bom hábito. É lento. Tem aquele negócio, ame-se a si mesmo, não é isso? Tenha paciência consigo mesmo. Você não vai tirar nota 10 de repente. Você está tirando aí. Está em recuperação, né? Então não é de repente você vai tirar nota 10. Vamos devagar. Devagar. Mas vamos lá. A repetição do hábito cria o que a gente chama a configuração mental. E todas as ações executadas são executadas mental e fisicamente. Antes de você fazer alguma coisa, isso aconteceu lá mentalmente, né? A repetição de um hábito em particular e da imagem mental que acompanha forma sutis caminhos elétricos no corpo físico. Isso é demonstrado pela ciência.
como se fosse as ranhuras de um disco fonográfico. Hoje nós traríamos uma outra imagem mais moderna, que seria uma estrutura de computador. Mas vale a ideia, você tem um disco fonográfico, né, circulando. Após algum tempo, sempre que você puser a agulha da atenção nessas ranhuras de caminhos elétricos, ele toca a configuração que está ali. Não é assim que o disco funciona? Então, cada vez que o ato se repete, essa ranhura de trajetos elétricos se aprofundam, até que uma tensão mínima bota o disco para rodar. Né? A pessoa é fanática por futebol e vai se acostumando com aquele fanatismo, vai se acostumando e olha, fica tomada por aquilo. De repente uma pessoa faz uma citação que ela não concorda ou que mexe com o seu fanatismo, ela estoura, ela briga, ela mata, ela arrebenta. Normalmente não faria isso, mas o disco ficou tão tocado que entrou praticamente no automatismo. Cigarro, a pessoa automatiza o fumo. Então ela toma o café, imediatamente ela acende o cigarro. As pessoas fazem isso, as pessoas não começam fumando assim, dessa maneira. E de início elas enjoam, elas tossem, elas passam mal, ficam tontas, mas daqui a pouco o disco está se formando, está se equilibrando, a pessoa vai se arrumando com aquilo. Lá pelas tantas, qualquer palavra diz, eu vou fumar um cigarrinho que eu fico calmo. E aí é isso. É assim que o disco interno nosso funciona. Se funciona para fixar os maus hábitos, funciona para fixar os bons hábitos. Essa é a ideia. Então é sobretudo no lar que o espírito educador influi sobre o educando, visando despertar um processo de evolução que propicie a promoção da autonomia com responsabilidade física, social, intelectual, moral, espiritual. Olha as dimensões, né? A infância é o período mais apropriado para a formação de hábitos, como diz o nosso Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Na verdade, aquela criança até 6 anos tem sido comparada assim àquela argila macia, né, em que você ajusta com mais facilidade. A partir daí a argila vai endurecendo e a criatura vai criando sua própria estrutura, né? E aí não aceita mais a substituição pelas novas estruturas, ou reage muito, fica mais difícil. Então você deve começar a educação do seu filho na barriga da mamãe. Tá? Começa por ali. O ambiente doméstico, de seriedade, de solidariedade, de ternura, né? A música agradável, né? Enfim, não discussão, não confusão, tudo isso está afetando o espírito que vai reencarnar. Então, a educação começa no momento que você percebe que a mamãe está grávida, começa por aí. Todo mundo cuidando disso na família. E a partir do nascimento da criança, a fixação desse ambiente familiar favorável, generoso, amigo, né? Isso não é uma coisa que depende de dinheiro. Não depende de posição social, não depende de prestígio, depende de compreender isso e ter amor verdadeiro no coração. E o sentimento de responsabilidade por aquela alma que está chegando ao nosso lar. A família espírita tem compromisso com esse amanhã melhor. No espiritismo, nós temos essa ideia, né, de que nós estamos nos melhorando continuadamente. Nós estamos contribuindo para um mundo melhor na medida em que nós nos melhoramos. Então, olha a sua responsabilidade com relação àquela criança que está chegando, o seu filho, né? Ou a pessoa que você adotou, ou seu sobrinho, aqueles que dependem de você, do seu exemplo, da sua palavra, da sua fala, não é só o seu filho, aqueles com os quais você convive. A gente diz que a família é o trampolim onde as crianças se preparam para dar um salto evolutivo. E lembra como é a ideia do trampolim, né? O trampolim você junta energias, junta forças, se concentra e depois dá o grande salto, né? Se você não fizer isso adequadamente, você pode se machucar seriamente. A ideia é essa. A vida familiar é aquela que vai dar muita energia, muita força,
né? Muito compreensão do tipo de salto que vai ser dado, né? Enfim, esse salto evolutivo vai ajudar a pessoa a ser melhor. E cada pessoa que melhora cria um mundo mais feliz. Aí está o nosso barco, porque é necessário começar a educar no lar. Hoje a família entregou a educação para a escola. As crianças estão indo para a escola com meses de idade, né? Porque tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar aqui, trabalhar ali, e a criança pequenininha está indo para a escola, creche, né? Com meses de idade. Vamos refletir sobre isso. Nós temos que imaginar e sabemos dos desafios da vida moderna, mas você talvez tenha que pensar muito em substituir aquela quantidade de tempo que você tem hoje disponível junto dos seus filhos, que o tempo é cada vez menor, substitui a quantidade pela qualidade. O pai trabalha o dia inteiro, tem que trabalhar. Quando ele chega em casa, às 7h30 da noite, ele toma banho, se ajeita, vai comer alguma coisa, aí, Jornal Nacional, e abre o jornal para ler. Aí o filho chega, ô pai, agora eu quero ver o jornal. Ô pai, ele não dá atenção. Mas é o momento que o filho tem para trocar uma ideia, para discutir uma questão da escola. É um momento rico, mas você prefere o Jornal Nacional. Você prefere ficar lendo o jornal. Aquela atenção verdadeira, você acaba não dando. Com o hábito, a criança vai se sentindo excluída. Não vou resolver. Meu pai não tem tempo para mim. Muitas questões ligadas à droga estão ligadas a essa falta de tempo, falta de atenção, falta de interesse, falta de carinho. A droga é uma calamidade no mundo hoje, porque a humanidade cada vez tem menos tempo, menos atenção, menos carinho. Essa loucura que você tem de ganhar dinheiro, posição social, prestígio e etc. É preciso repensar o mundo, porque nós estamos condenando o mundo a ser escravo da droga. A quantidade de pessoas, no Brasil estivemos lendo uma estatística há pouco tempo do crack, a quantidade de pessoas envolvidas, então são milhões e milhões de pessoas. Temos que pensar nisso. E esse pensamento começa dentro da nossa casa. O afeto, o carinho verdadeiro, a atenção. Você não tem mais horas e horas como havia antigamente para ficar junto do seu filho. Então transforme o tempo que você tem numa qualidade efetiva nessa relação. Então, diz lá o codificador no Evangelho, a partir do nascimento, as ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo, durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Comece o mais cedo possível. A pessoa me pergunta, escuta, você acha que devo começar a ensinar espiritismo aos meus filhos desde cedo, o mais cedo possível? Coloque, não digo espiritismo, qualquer religião, né? Mas se você é espírita, você vai ensinar espiritismo para o seu filho, o mais cedo possível. Mas ensinar espiritismo não é simplesmente ficar lendo as coisas, mas é experimentar uma relação, como dissemos, rica, generosa, acolhedora, atenciosa, amiga, respeitadora, gentil. Porque é isso. Agora, coloque na sua casa o Evangelho no lar. Coloque os seus familiares desde cedo para participarem, usufruírem dessa bênção. Faça treinamento em sua casa de pensar, de refletir. Faça passeios junto à natureza, né? Enfim, vá criando uma estrutura em que aquele jovem, aquela criança que está chegando, se sinta confiante, se sinta acolhida, amparada, e possa, a partir daí, desenvolver toda uma outra relação muito mais forte. Então, aí está o nosso barco, e lá na Gênesis, Allan Kardec dedica parte do último capítulo para tratar da nova geração, que, segundo ele, seria constituída de espíritos mais preparados para tornar esse mundo melhor. Interessante, né? Veja, esses livros foram escritos no meados do século XIX. Meados do século XIX para cá, 160 anos passaram. Reparem como é que desenvolvemos a tecnologia, como é que a ciência se desenvolveu,
O que você fala hoje, por exemplo, do átomo, não tem nada a ver com o que você falava em 1860 do átomo, não tem nada a ver, né? A física que a gente tem hoje é muito diferenciada da física daquela época. Nós temos várias matemáticas novas em relação a 1860. A capacidade de olhar o cosmos, a tecnologia que você tem hoje é uma coisa absurda. Podemos dizer assim, no século XX, século após século, nós começamos o século andando a pé, no lombo de burro, de carroça e a cavalo. O século XX já começou com aquele motorzinho de 2 tempos, fazendo tu. O século XX começou assim. Quando você terminou o século XX, você tinha sondas interplanetárias, computadores fantásticos, que fazem coisas que a gente nem imagina. Cada vez menores, cada vez mais rápidos, cada vez mais confiáveis. Fantástico. Mas também tivemos 2 guerras mundiais. Tivemos a bomba atômica. Matamos milhões e milhões nos campos de batalha. Enchemos a terra do sangue, manchando os campos verdes da nossa terra. Quer dizer, resolvemos de maneira muito brilhante as questões da inteligência, mas não fomos capazes de resolver as questões da convivência. E o que está em tela, quando nós falamos aqui em educação, falando no lar, o que está em tela é a convivência. Essa convivência, como dissemos, rica, generosa, amiga, acolhedora, calorosa, e que dá segurança às pessoas, essa convivência começa dentro de casa, entre as pessoas. É o facilitador, é o lar. Facilitador para isso. Então esses espíritos nasceram e resolveram as questões da inteligência, como diz ele aí. Agora, o progresso moral é o desafio nosso do século XXI. É a nossa tarefa educar essas crianças, para que no século XXI nós possamos dizer assim, puxa vida, século XX resolvemos as questões da inteligência. Século XXI vivemos em paz, resolvemos as questões da convivência. Quando você vê a tragédia em que vivem ainda as pessoas no Laos, as pessoas no Camboja, as pessoas na África, as pessoas que vivem aqui nas favelas, nos slums, em toda a parte do mundo, essa tragédia, temos um longo caminho para resolver as questões da convivência. E a doutrina espírita nos coloca essa questão. Nós não podemos resolver o problema do mundo, vamos resolver na nossa casa. Nossa casa, que cada casa que começa, cada lar que se transforma numa cela de luz, é um ponto de luz para acabar com essa grande nuvem escura que ainda toma conta do nosso planeta. Também é comum que as crianças convivam com amigos invisíveis, e é muito comum, as crianças estão vendo, estão retomando a reencarnação, né? Elas também passam pela separação dos entes queridos, que desencarnam, até mesmo apresentam fenômenos mediúnicos, são muito comuns em crianças. O Dr. Stevenson trabalhou muito tempo com lembranças da reencarnação, porque a garotada se lembra disso, né? Também as questões mediúnicas envolveram o nosso Chico Xavier, a Dona Ivone, o Divaldo, e tantos outros, né? Assim, nada melhor do que começar a apresentar a doutrina com qualidade, o mais cedo possível, né? Ao início da nossa nova caminhada terrena. Não há nenhum problema de colocar doutrina espírita para as crianças, nenhuma dificuldade. Sem Kardec, o trabalho de qualidade de vida fica complicado, né? Para a família. A gente não entende essa relação. Podemos dizer que não acontecerá em plenitude. Podemos ter aulas importantes de educação física, nomes, datas, fórmulas, equações, conceitos éticos e morais, percepções ambientais, sociais, econômicas. No entanto, semear para um amanhã melhor é iluminar, criando hábitos do amor incondicional, através da prática da caridade, nos termos da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. É função do lar educar. E educar é orientar na direção do bem. Se a fé nos coloca nessa estrada do bem, a esperança dá forças para a gente levantar quando a gente cai, é a prática da caridade que promove o processo iluminativo da criatura. Então é importante orientar as crianças desde cedo para isso. Se nós queremos que o lar seja aquela semente boa do amanhã melhor, é fundamental lembrar que a educação se faz, sobretudo, pelo exemplo, não é? É que ele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não serve. Muito obrigado. Muita paz a todos vocês.